Olá, graça e a paz de Jesus. Atos capítulo 14, do versículo 8, narra que em Listra acostumava-se a estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse coxo, esse homem paralítico, indefeso, talvez ele tinha a ideia, iria morrer, paralítico, que não haveria nunca uma solução para ele. Paulo e Barnabé estavam nessa cidade. Paulo viu a fé desse indefeso. E Paulo chega de dar uma ordem, depois de fixar os olhos nele, vendo que ele tinha fé, e ele foi curado. E Paulo lhe disse para ele: se coloque com os 2 pés. E ele se colocou, ouviu a voz: apruma-te. E ele saltou e andava livremente. Quantas pessoas hoje estão paralíticas espiritualmente? Quantas pessoas hoje já não creem que Deus pode fazer milagre? Ele faz um milagre, mas o alvo principal de Deus é resgatar o pecador, é transformar o pecador na imagem do seu Filho Jesus. E o texto prossegue dizendo que a grande multidão que estava nessa cidade, Listra, ouviram e viram o que aconteceu. E eles chegam a dizer: os deuses desceram até nós, os deuses realizaram um milagre, os deuses vieram aqui. Era a língua licônia, que era uma confusão talvez de muitos dialetos ali. Mas o texto prossegue de uma maneira que Barnabé eles chamavam de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque esse era o principal portador da mensagem que fez com que ele olhou para esse coxo, esse inválido, e ele se colocou de pé. Mas agora começa algo dramático. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava frente à cidade, trazendo junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Eles achavam que Paulo e Barnabé eram deuses, eles eram politeístas, eles não acreditavam no próprio Deus, ele não acreditava que foi a obra divina de Deus, Paulo sendo cheio do Espírito Santo. Em 2021, rogo que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. E eu queria ler com vocês, nessa passagem, versículo 14 ao versículo de número 18. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, que fica melhor dizer missionário, rasgaram suas vestes, saltaram no meio da multidão, exclamando. Então, eles não se conformaram em ser chamados de deuses, porque eles serviam um Deus vivo, porque eles serviam um Deus verdadeiro, porque eles sabiam e conheciam o que Deus poderia realizar na vida daqueles que têm fé, naqueles que creem no Filho de Deus. E Paulo
chegaram a multidão, rasgaram a sua veste. Ele expõe, ele argumenta: senhores, por que fazem isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho. Então Paulo estava ali simplesmente para anunciar o Evangelho, anunciar a boa notícia, anunciar que tem um Deus maravilhoso, majestoso, que muda cenários de muitas vidas. Talvez você entrou em 2021 sem esperança, sem ver algo, sem visualizar o futuro para você. Então Paulo começa a argumentar que estava ali para pregar o Evangelho, para que essas coisas vãs vos converteis ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus que criou céus e terra, ao Deus que nos enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. E Paulo continua o seu argumento, e já ele chega a dizer: das coisas vãs vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos o céu, a chuva, a estação frutífera, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então Paulo está argumentando aqui que eles mesmos não têm poder em si mesmos. Paulo poderia se vangloriar juntamente com Barnabé. Essa é a questão de hoje em dia e que nós estamos vivenciando. Há homens que se acham mais superiores do que Deus. Há homens hoje em dia que dizem que são discípulos de Jesus, mas eles se acham maiores do que Deus. Eles se acham que eles detêm o poder. Eles de fato não são usados por Deus. Eles não têm o Espírito Santo em si. Eles realmente se acham muito poderosos e se acham que são os próprios Deus. Isso é um perigo muito grande, porque o Senhor Jesus virá julgar os meus atos e as minhas atitudes, minha e suas. E o texto prossegue. Paulo expôs o que Deus é, o que Deus fez, o que Deus faz. E já no verso 18, dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidão que lhe oferecessem sacrifício. Já no verso de número 19, sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, instigando as multidão, dizendo assim: vamos apedrejar esse homem de fato não é nosso, esse homem realmente traz coisas que não existem, ele não quer se conformar, que ele é o Deus Júpiter, que ele é o Deus Mercúrio, nem ele nem Barnabé. E o que acontece? A multidão que seguiram as ordens dos judeus de Antioquia, instigaram a multidão, apedrejaram Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando como morto. Que coisa linda que às vezes o Evangelho nunca vai ser um Evangelho de facilidade. Nunca vai ser um Evangelho que a gente vai anunciar as boas novas do Evangelho e nem sempre seremos compreendidos. Muitas vezes seremos o quê? Não temos hoje em dia como nos jogar para fora de uma cidade, mas as pessoas podem nos rotular, as pessoas podem realmente
tentar minar a nossa alegria de pregar o Evangelho, minar o nosso incentivo, minar as nossas forças, e é nessas horas que a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Jesus, que no meio de tanta hostilidade, Deus age, Deus provê. No versículo de número 20, aqueles mesmos que aceitaram o Evangelho rodearam, porém, o discípulo apóstolo Paulo. Provavelmente um deles era Timóteo, seu filho na fé. Então eles rodearam, os discípulos rodearam a Paulo. Paulo se levantou, entrou na cidade, no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Quando Deus tem obra missionária para realizar na minha e na sua vida, por mais que seja as desaventuras que iremos passar, por mais que sejam não somente frustrações, mas multidões que virão ao nosso encontro, Deus sempre vai nos levar em triunfo. Porque os próprios discípulos que Paulo pregou o Evangelho nessa cidade rodearam Paulo e ajudaram o Paulo. E Paulo se levantou no poder do Espírito, juntamente com Barnabé, e foram para Derbe. Que Deus possa nos dar visões de anunciar o Evangelho da Graça, mesmo com tanta hostilidade. Que Deus assim muito nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.